Hoje, melhor dizendo, ao longo dessa semana, Deus tem boas notícias para você, para mim, para nós. Deus tem excelentes notícias. Aliás, notícias que o mundo precisa ouvir, precisa saborear, precisa experienciar urgentemente. Nós vivemos num mundo que parece que só gosta de péssimas notícias, de notícias ruins. Por isso, a própria televisão, os jornais, o rádio, e às vezes até nas nossas conversas, aquilo que a gente mais gosta de falar, de fazer, de promover, são péssimas notícias. No entanto, começando nessa segunda-feira e por essa semana toda, Deus tem uma notícia muito especial. A excelente notícia de que Jesus está entre nós. E que Jesus está entre nós para nos curar, para sarar o nosso coração, para nos libertar de tudo aquilo que nos amarra, de tudo aquilo que nos prende, de tudo aquilo que nos afasta da vida. Eu tenho uma convicção muito profunda. O mundo de hoje vive uma profunda e terrível crise. A crise do amor. De um mundo que não ama. E não ama por quê? Não ama porque não conhece a Deus. Porque Deus é amor. E aqui vem algo de absolutamente fundamental que nós queremos conversar com você, rezar com você ao longo dessa semana, que se chama cura interior. Há um convite de Deus em toda a Bíblia. Há um convite de Deus que Jesus veio fazer de modo humano, de modo carnal. Seja feliz. E para ser feliz, cure o seu coração. Jesus, a grande notícia, a maravilhosa notícia de Deus para nós, é aquele que quer que cada um de nós façamos essa experiência do seu amor em nós, para que esse amor possa chegar aos outros através de nós. Porque não ama? Porque não ama, o mundo gosta de comentar o negativo. Quando uma pessoa está com uma dor, seja em que área for do seu corpo, tudo parece que vai mal. Você está resfriado, não consegue comer direito. Está com uma dor na perna, não consegue dormir. Mas se a dor é só na perna, por que o resto do corpo não dói? E isso acontece também com o nosso coração. Por que será que o mundo investe tanto em péssimas notícias? Porque a grande maioria das pessoas tem coração ferido, tem coração machucado, tem coração pisoteado. Vive na mágoa, no ressentimento, na tristeza, na angústia, na depressão, na perda do sentido da vida. Por isso a gente encontra pessoas que são ricas, famosas, pessoas com uma família estruturada, mas que não são felizes. E por que não são felizes? Não são felizes porque não experimentaram o amor e a ternura do coração de Deus, que nos é revelado, experienciado no coração de Jesus. Por isso, eu não tenho dúvida também de que a maior necessidade que todos nós temos é a necessidade da cura interior. Enquanto a gente não tiver o coração curado, a gente nunca vai ser feliz. Quer um exemplo simples? Tomar banho. Por que a gente toma banho todo dia? Porque o corpo suja. Por que a gente se alimenta todo dia? Porque o corpo necessita de alimento. Por que a gente dorme todo dia? Porque o corpo necessita de descanso. Esses cuidados fundamentais que nós temos com o nosso corpo, o banho diário, a alimentação, o descanso através do sono, ou o cuidado através de medicamentos, que são tão importantes, esses mesmos cuidados que temos com o corpo, a gente precisa ter com o coração. E é isso que Deus quer nos ensinar ao longo dessa semana.
como dar banho no nosso coração. São Paulo, escrevendo a Tito, diz que nós somos convidados a experienciarmos o banho de regeneração do Espírito Santo. E para mim isso é cura interior. Cura interior é deixar a água viva do Espírito Santo banhar, sarar, curar, restaurar, aliviar o nosso coração e a nossa vida. Do mesmo jeito que eu sou meu corpo, eu sou meu coração. E eu preciso desse banho diário. Do mesmo jeito que meu corpo suja-se com a poeira, com as sujeiras do dia a dia, o coração também vai sujando com pequenas poeiras. É uma palavra que a gente escutou ali que machucou, ou é uma palavra que a gente precisava e a gente não ouviu, ou é um fato triste, ou é uma notícia ruim. A gente vai sujando o coração. O coração vai ficando inquieto, triste, angustiado, preocupado. A gente não cuida dele. A gente não alimenta o coração. A gente não dá banho no coração. Por isso a gente vai ficando triste, perreado. A gente perde o sentido da vida. Eu acho que um dos grandes fenômenos da humanidade, que eu vejo aqui no Brasil inteiro, onde a gente vai trabalhar, e fora do Brasil também, é a perda do sentido da vida. Há pouco tempo ainda, eu estava na Espanha e lia na primeira página do jornal ABC, um dos principais diários de Madrid, 70% dos jovens universitários, e olha que isso passa de 120, 130 mil jovens, já são usuários de droga. Por quê? Porque tem coração ferido e machucado. E não vale a pena a gente tentar preencher o vazio do coração com outros vazios. Santo Agostinho já dizia: o coração do ser humano estará inquieto enquanto ele não fizer uma experiência verdadeira do amor de Deus. E eu tenho para mim que essa experiência verdadeira do amor de Deus só é possível através da cura interior. E é por isso que eu tenho investido a minha vida, meus estudos, meu tempo, no atendimento às pessoas, através dos escritos e através de programas como esse. Num grande desejo de chegar até você, até o mundo inteiro e dizer: você não nasceu para viver na angústia, na tristeza e na solidão. Você nasceu para dar certo. E como canta Padre Antônio Maria, então vá ficando esperto. A grande notícia de Deus nessa semana, para mim e para você: Deus quer curar o seu coração. Cura interior, na verdade, é questão de inteligência. Há um texto de São João que me preocupou por muito tempo. Porque nós sabemos que São João, ele era ainda um menino quando ele começou a seguir Jesus. Ele era muito jovem, talvez 17, 18, máximo 20 anos. E nós sabemos pela história que São João morreu já um velhinho, ancião, na ilha de Patmos. Quando ele escreveu o Evangelho, já faziam mais de 60 anos que tinha acontecido a ressurreição de Jesus. Ou seja, São João ficou durante 60 anos meditando, ruminando, curtindo, experimentando, saboreando a palavra de Deus, recordando cada palavra de Jesus para colocar no seu Evangelho. E no Evangelho de São João há uma visão linda de Deus, de um Deus que é amor, de um Deus que nos ama com amor infinito. A palavra mais repetida nos 21 capítulos de São João é esse amor. Deus amou tanto o mundo, lembra-nos João 3, que entregou seu Filho único para que todos que nele crescem fossem salvos. E esse Jesus ama tanto, capítulo 13, que tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O único autor sagrado que define Deus é São João. Deus é amor. Então, experimentar Deus é experimentar amor. Quem ama conhece a Deus, quem não ama não conhece a Deus. Ele vai nos escrever isso na sua primeira carta, capítulo 7, verso 8, e o verso 16 também, capítulo 4. Caríssimos, amemo-nos, porque o amor vem de Deus.
E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ora, então se nós comentávamos há poucos minutos que a grande crise que o mundo vive é a crise de amor, por que o mundo não ama? Não ama porque não conhece a Deus. Não ama porque não experimentou Deus. E por que não consegue experimentar Deus? Porque faltam sinais que apontam, sinais que conduzam para Deus, e esses sinais nós somos chamados a ser. E aqui há a responsabilidade, e eu dizia a vocês que esse trecho realmente me preocupa muito. O capítulo 13 de São João, versículo 34 e 35 diz: Dou-vos um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Assim, também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto, e isso aqui que é grave, que é forte, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. São João, capítulo 13, verso 34 e 35. Veja, meus irmãos, a gravidade desse texto. O mundo vai saber que nós somos de Deus, que nós somos cristãos, não é pelo fato de eu ser padre e usar um colarinho clerical ou usar um crucifixo com um coração rasgado na cruz de Cristo, que tem muito a ver com isso que nós estamos experimentando, não é o fato de eu usar um anel ou de eu usar uma camiseta de Jesus, isso até é muito fácil. Jesus disse que a carteira de identidade do cristão é a capacidade concreta de viver a fraternura do reino de Deus. E isso significa amar. Mas não esse amor humano, esse amor sem Deus que não é amor de interesse, é amor que passa. Nós temos um modelo, porque a palavra amar, em português, ela é pobre. O grego tem pelo menos 3 termos para falar de amor. Em português é uma palavra pobre que ela pode ser usada em muitos sentidos. Nós precisaríamos de um bom dicionário para entender a palavra amor. Mas para nós cristãos nós temos um dicionário de carne e osso que está aqui. Como eu vos tenho amado, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. E como é que ele nos tem amado? É só virar a página para trás aqui em João 13. Como amaste os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Versículo 1. O amor de Deus em Jesus é esse amor infinito, é esse amor que não morre, é esse amor que não se deixa vencer, é esse amor que é capaz de dar vida. E esse amor que o mundo precisa, é essa crise que o mundo tem. Porque veja bem, eu estou convicto, enquanto a gente não amar verdadeiramente, enquanto a gente não transmitir Deus nesse amor, nós não somos diferentes dos pagãos, dos ateus, daqueles que têm outras religiões. A grande diferença nossa nos lembra São João, o evangelho que ficou 60 anos para ser escrito. Portanto, aqui em São João só tem o que é essencial. E a carteira de identidade nossa diz aqui que é a nossa capacidade de amar. A nossa capacidade de doar-nos. E não segundo o modelo humano, do amor interesseiro, do amor utilitarista, do amor que usa a pessoa e depois joga fora. Não! O amor de Deus em Jesus e o amor de Jesus por nós tem que ser nosso modelo. Ah, mas aí é difícil. Claro que é difícil. E quer complicar mais? É só virar 2 páginas para frente, João capítulo 17. Falando desse mesmo tema, porque São João, desde o capítulo 13 até o capítulo 17, na verdade é um só momento. É a grande semana do amor de Deus. E que nós também estamos ao longo dessa semana, de modo especial nessa segunda-feira, refletindo e meditando. Então, São João, na grande oração da unidade, Jesus diz no versículo 21, Pai, que eles sejam um. E no versículo 23 complica bastante, que eles sejam um, Pai, como nós. Eu neles, tu em mim, que sejam perfeitos na unidade. E o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, como amaste a mim. Eu dizia no início desse bloco
que cura interior é questão de inteligência, e é. Como é que Jesus ia dar uma ordem dessa e dizer que o mundo vai acreditar nele, portanto a salvação da humanidade, condicionar a nossa capacidade de amar, se nós não somos capazes de amar? É lógica, basta usar inteligência para perceber. Se Jesus, que veio ao mundo para salvar a humanidade, condicionou a salvação da humanidade à nossa capacidade de amar, então ele deu um jeito também nessa nossa capacidade de amar. E quando foi que Jesus deu esse jeito? Quando foi que Jesus nos deu essa capacidade de amar segundo ele? Quando nos deu um novo coração. Quando Jesus nos convida, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E é esse o convite de Jesus agora para mim e para você. Escute o convite de Jesus. O Cristo Jesus, que vem ao mundo para salvar a humanidade, segundo São João, condiciona a salvação da humanidade agora à nossa capacidade de amar. À primeira vista, eu já dizia, isso é loucura. Como é que ele foi fazer um negócio desse se nós, por nós mesmos, não conseguimos amar? Mas no momento em que o Cristo nos convida a amar, ele está nos dando também uma resposta. E São João nos mostra que essa resposta, a cura interior, é a única possibilidade de vivermos, de vivenciarmos o amor verdadeiro. Ela nos acontece também como um grande presente. No Evangelho de São João, a vida de Jesus é uma grande escada que vai se afunilando. E no topo dessa escada, a hora do Cristo está a cruz. Minha hora ainda não chegou. A hora de Jesus, a hora da sua paixão, é também a hora da sua glória. Pois nessa hora, na cruz, como São João já tinha chamado a atenção, Jesus dizendo, do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E quando foi que Moisés levantou a serpente no deserto? Quando o povo de Deus, pelo pecado, mordido pela serpente, morria. Deus mandou que Moisés pegasse uma serpente, colocasse na ponta de um madeiro, e as pessoas olhando para essa serpente eram curadas. Muito bem. Por que nós não amamos? Porque estamos mordidos pelo pecado, mordidos pelo inimigo, pela serpente do pecado, como nos fala de uma forma poética até, Gênesis capítulo 2 e 3. Mordidos pelo pecado, nós não conseguimos amar. Mas aquele que não tinha pecado, Jesus, faz-se pecado. E na cruz, como aquela serpente do livro de Números, como aquela serpente no deserto. E Jesus também no deserto da solidão do Monte Calvário. Ele agora é essa serpente de Deus. Não a serpente do pecado, mas aquele que se faz pecado. E como o povo mordido pela serpente, picado pela serpente, olhando para aquela serpente era curado, nós também, picados pela serpente do pecado que fura o nosso coração, que machuca o nosso coração, olhamos para o Cristo. E por isso João 19:34 diz, vão ter que olhar para aquele que foi transpassado. Ora, Jesus já estava morto, Jesus já estava na cruz, a sua hora já tinha chegado, e um soldado chega com uma lança, e como Jesus estava morto, não precisava quebrar as pernas mais, num gesto de pura maldade, o soldado com aquela lança rasga o peito de Jesus, ferindo o seu coração. E do silêncio da cruz, o berro de Deus. Do silêncio da cruz, o grito amoroso de Deus. Daquele coração rasgado, meus queridos, minhas queridas. Aquela lança do soldado simboliza o pecado da humanidade inteira. O meu pecado, o seu pecado. Aquele gesto de pura maldade. E qual é a resposta de Deus a esse gesto? Do coração rasgado de Cristo na cruz sai sangue e água. Que sangue é esse? Sangue
da nova e eterna aliança. E a água? A água viva do Espírito Santo. Aí nós compreendemos que nesta hora, na cruz de Jesus, está se cumprindo a grande profecia de Deus através do Antigo Testamento todo, de modo especial através de Isaías 55, Ezequiel 36, 37, 47. Dar-vos-ei um coração novo. Eu vou tirar do vosso peito esse coração de pedra e vou colocar aí um coração que tenha capacidade de amar. Ah, meus irmãos, quando nós compreendemos que esse olhar para o coração de Jesus é a única possibilidade de curar o nosso coração, nós entendemos aquele convite de Jesus. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sem forças, aliviados, pesados. Eu vou tirar esse peso de vocês, eu vou aliviar vocês. Aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. O que significa a palavra manso? Manso vem de mão. Um boi manso deixa o dono botar a mão. Coração manso é coração que deixa Deus botar a mão. Nós precisamos deixar Deus botar a mão no nosso coração. Arrancar do nosso peito esse coração ferido, machucado, cheio de tristeza, cheio de angústia, desanimado, preocupado demais com o passado, angustiado com o passado, ansioso pelo futuro e sem viver o presente. O mundo precisa desse coração novo. Então é preciso olhar. O termo grego para esse trecho de São João é uma afirmação sem nenhuma outra alternativa. Não é uma possibilidade. Se você quiser, olhe. Não, vão ter que olhar. Olharão para aquele que foi transpassado. Eu convido você a estar comigo nessa semana, escutando essas boas notícias de Deus. Essa grande notícia de que Deus quer curar o seu coração, quer curar o meu coração. Vamos pedir a Jesus: Senhor, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe que o nosso coração é ferido, é machucado, que a gente sofre como pai, como mãe, como padre, como jovem, que a gente tem angústia, que a gente tem tristeza, Senhor. Mas nós acreditamos na Tua palavra. Nós acreditamos, Senhor Jesus, que Tu és aquele que veio para nos salvar. Então salva-nos, Senhor, desse buraco. Como salmista, nós pedimos: Senhor, estamos perecendo. Como Pedro, nós te pedimos: Senhor, estamos perecendo. Estamos perecendo no egoísmo, na mentira, no ódio, na maldade. Estamos perecendo nas brigas, na divisão. Cura o nosso coração, Senhor. Ao longo dessa semana, Jesus, nós queremos pedir essa graça de ir tendo o nosso coração tocado pela Tua graça. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor deseja a nossa felicidade e nós queremos ser felizes. Nós sabemos que nascemos para sermos felizes, Senhor. Mas somos fracos. E como o Senhor nos diz que o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, derrama sobre nós o Espírito de amor, o Espírito de Deus que transforma, que cura, que lava, que purifica, que restaura o nosso coração. Ao longo dessa semana, Senhor, dá-nos esse banho de regeneração. Dá-nos a graça, Senhor, de experienciar o amor do Teu coração em nossa vida, para que sejamos homens e mulheres novos para um mundo novo. Um mundo que acredita, que viva e que transmita boas notícias.